Bom dia, gente. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Gente, hoje como não poderia deixar, né, de falar, hoje é Dia dos Pais, né? Dê o like, por favor. Hoje é 9/8/2026. Vamos fazer uma breve reflexão aqui sobre o papel dos papais, né? Provedor, cuidador, né? Enfim, aqueles que amam, que cuidam e o que estão perdidos aí no seu papel, né? De relevância para os filhos, né? Tem muito, né? Na nossa atualidade contemporânea já existia, mas hoje está mais acentuada, né? Essa ausência de pai, né? Sobre a vida dos filhos. Isso é uma dor muito grande na alma, né? Mas eu quero contar um pouquinho da minha história, né? De pai, né? Eu pus até o título, Eu aprendi a amar a Deus como um pai. Eu até vou falar aqui o versículo do capítulo de João, né? Capítulo 1, versículo 12 e 13. Está escrito assim: Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne nem da vontade do homem, mas de Deus. Aí aqui é fora o versículo, tá? O versículo aqui é esse. Todos nós, todos os seres humanos são criatura. Gente, quando Deus constituiu o mundo, nós somos feitos criaturas, tudo é criatura de Deus, tudo é criação de Deus. Então eu ouço muito todos falando aí, né? Eu também sou filho de Deus, eu também sou filho de Deus. Gente, para com isso. Infelizmente, sabe, é uma realidade, mas não sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia. Nem todo mundo é filho de Deus. É somente aqueles que reconhecem o Senhor Jesus como Salvador, tá? Aquele que crê no nome dele, o resto é criação. Eu sinto dizer isso, mas não é minha ordenança, é a ordenança de Deus. Então, vamos nos posicionar, sabe, para reconhecer o Senhor Jesus Cristo, porque isso é um critério, e não fui eu que deixei, tá? Mas enfim, o que eu quero falar hoje um pouquinho? Da minha história com meu pai. Gente, a minha vida eu falo que ela teve dois tempos. Minha história se divide em dois tempos, né? Antes com meu pai vivo e depois da morte do meu pai. Meu pai morreu em 1989, dia 18 de abril de 1989. Ali a minha vida mudou. Deu uma guinada assim de 360 graus, né? Ela virou de ponta cabeça. Gente, a minha história com meu pai, assim, é muito íntima, muito particular, muito... Assim, eu falo que meu pai foi meu primeiro amor, foi a minha vida, foi... Eu tinha muita afinidade com meu pai, mais com ele do que com a minha mãe. As minhas memórias com meu pai tá em todo presente, assim, da minha existência. Eu me lembro do meu pai me levando para andar de bicicleta, me ensinando, né, segurando ali atrás. Eu não solta, pai, que eu vou cair. Quando eu ia ver, ele já tinha soltado, eu já estava andando sozinha, né? Meu pai, ele era motorista, não sei se era de caminhão, se era de ônibus, eu não vou saber falar para vocês. Mas quando meu pai chegava, né, às vezes de madrugada, meu pai me acordava com um lanche na mão, né? Naquela época não tinha esses lanches de hoje, era o típico Bauru, né? O pão com acho que presunto e queijo ali, né? Feito na chapa, não sei bem direito. Eu sei que meu pai me acordava e me entregava um lanche, né? De madrugada isso, né?
Assim, meu pai foi sempre presente na minha vida, muito assim presente. Eu tinha coisas que outras crianças não tinham, como a bicicleta, alguns outros brinquedos, né, que outras pessoas não tinham condições de dar para os filhos. Meu pai também não tinha, mas eu não sei como que ele fazia, que ele dava o jeito dele de dar para mim, né? É, quando eu furei a minha vista, fez 65 anos, né? Acho que foi em 1966. 1966. E na hora não aconteceu nada, ninguém viu, ninguém percebeu, né? Não aconteceu nada. E era casamento da minha tia, né? E todo mundo naquela correria de casamento, tudo. E eu só comecei a chorar, ninguém percebeu. E a minha mãe, depois, né, de um tempo, né, eu chorando, tinha um sobrinho do meu pai, acho que estava procurando moradia em São Paulo, né? Que meu pai era paraibano. E esse sobrinho dele, a família dele era lá da Paraíba. E ele até falou para minha mãe: Dalina, vamos levar essa menina no médico, ela não para de chorar, né? E naquela época, gente, não era que nem hoje. Eu lembro que minha mãe foi falado, né? Lembrar eu lembro pouco. Minha mãe me levou num consultório infantil em São Caetano do Sul. Ali o médico dilatou a vista e viu que eu tinha furado. E ele falou, ó, corre porque ela tá correndo risco de vida já, né? Eu lembro muito pouco. A parte que minha mãe chegou a me levar para o Hospital das Clínicas, né? Onde eu fiz uma cirurgia muito demorada, eu já não me lembro mais. É muito pouca coisa que eu sei, que eu conto desse período. Enfim, eu lembro que quando eu acordei, meu pai estava viajando, e quando eu acordei da anestesia, a primeira pessoa que eu vi do meu lado foi meu pai. Meu pai estava com um saco de chupeta, eu chupava chupeta, né? E eu acordei e falei, pai, o senhor está aqui. Ele assim, sorriu para mim e falou assim, ó, eu trouxe para você e para suas amiguinhas aqui. Que era um quarto de crianças ali, né? Eu lembro ele andando, caminhando comigo ali nos corredores do hospital das clínicas, né? Enfim, o tempo foi passando, tudo ele sempre presente na minha vida, né? Sempre me ajudando. Eu via que eu era ali o xodó dele, né? E eu sempre procurava ele. Não que minha mãe não atendesse a gente, né? Mas ele estava sempre ali, do meu lado. Eu falo que era uma coisa de alma, né? Eu não sei quando que foi durante a vida, meu pai virou alcoólatra. Meu pai virou alcoólatra, largou uns anos antes de trabalhar, né? De se aposentar. A gente se mudou para Mauá, mas enfim, a gente sempre foi tentando aqui, tentando ali, teve barraca de feira, teve bar, eu sempre ali do lado dele tentando ajudar. Minha mãe começou a ir trabalhar fora e meu pai ficou ali, né? Eu com ele comigo, ele me ajudando com as crianças, era médico, ele ia comigo, enfim, a convivência diária. Né? Meu pai sempre teve presente ali do meu lado. Minha mãe também teve, mas meu pai sempre teve mais presente assim do que ela, né? Minha mãe, eu falo que minha mãe foi o braço forte, meu pai foi o amor, o amigo, o companheiro, né? E é quando meu pai morreu dormindo, né? Meu pai morreu, fez na autópsia, deu que ele morreu 00:30. Meu pai deu um edema pulmonar nele, né? Então, e pegou todo mundo de surpresa, né? E dali a minha vida virou. Meu casamento já estava fracassado, eu só estava segurando mesmo as pontas por causa do meu pai, que eu não queria dar o desgosto para ele, né, de me separar, tudo. E
Dali eu comecei a desenvolver depressão, hipertensão, e foi indo, foi indo, foi indo. E assim, me desestruturei. Eu caí no fundo do poço, né? Fui fazer terapia, fiz 3 anos de terapia. No final de 3 anos eu resolvi parar, porque aqui não estava mais me ajudando. Até o terapeuta, eles nunca falam pra gente, né? Mas um dia ele falou pra mim, olha, a morte do teu pai foi a gota d'água. Você estava como um copo transbordando. Procura dentro de você que você vai ver a raiz de tudo isso que está acontecendo com você. Aí eu falei, é meu casamento. Aí eu falei, aí, acho que até ele perdeu a paciência. Ele falou, ó, quem precisa de terapia é seu marido, não é você. Enfim, aí com o tempo eu me separei, acabei me separando do meu ex-marido em 1991, né? E toquei a vida, né? Mas ficou aquela ferida da morte do meu pai. Porque foi uma história, a minha história com ele. É muito difícil fazer um relato em pouco tempo, né? Hoje eu escuto, né, os mais velhos, né, que conheceram ele, falam, nossa, teu pai era um cavalheiro, teu pai era um gentleman, teu pai chegava do serviço e ajudava tua mãe a arrumar vocês, a dar banho em vocês, tudo. E eu sempre com aquele estigma, né, da depressão. Eu não conseguia, assim, assimilar a morte dele. Era uma ferida aberta dentro da minha vida, né? E sempre que eu posso, eu conto a minha história assim, minha com meu pai, mais em detalhes, né? E o pessoal ouve assim e fica chocado, né? Eu falo, nossa, que linda é a sua história com seu pai. Ai, eu me apeguei a Deus porque eu não tive pai. Ai, eu me apeguei a Deus porque meu pai foi ausente. E a gente ouve muitos relatos, né? Eu falo, puxa vida, eu tive a sorte de ter um pai amigo, né, amável. Eu nunca ouvi meu pai falando um palavrão, eu nunca vi meu pai sendo grosseiro, nunca. Meus filhos, até meu filho dormia com ele, né? E na noite que ele morreu, meu filho não quis dormir com ele, não sei porquê, mas acho que Espírito Santo, né, toca, né? Meu filho tinha 5 anos, falou, vô, hoje eu não vou dormir com você não, vou dormir com a minha mãe. E foi lá pro quarto dormir comigo. E aconteceu, né, dele morrer ali, né? Enfim, essa ferida ficou aberta por anos, né? Ainda tá aberta, demora para cicatrizar, né? Eu fazia horta com meu pai, plantava verdura, a gente limpava terreno, ixi, ó, era uma loucura aí meu pai, né? Ele entrava em casa, abria minhas panelas, via o que tinha para comer, era paizão. Para mim ele foi paizão. E devido ao alcoolismo, né? A maioria, né? A rejeitou, abandonou, como acontece, né? Na atualidade, né? Todo mundo se cansa, né? Mas eu não me cansei, não. Eu fiquei com ele até o fim. Aí, uns tempos atrás, eu tava orando, né? E eu pedindo para Deus porque que acontecia tanta coisa comigo de ruim. Por que eu clamava, ele não me ouvia. E ele, o Espírito Santo, na hora falou para mim, você nunca me chamou de pai. Gente, aquilo foi como um soco na minha cara. E eu voltei, a gente começa a fazer uma retrospectiva, né? E eu me dirigi a Deus como tudo. Meu Senhor, meu Salvador. Mas eu nunca chamei ele de pai. Eu nunca havia chamado ele de pai. Porque
Meu pai tinha se tornado um herói na minha vida, um santo. Eu tinha um ídolo dentro de mim, meu pai. E eu não sei como explicar, eu não sei como arrancar esse ídolo. Eu sei que aos poucos Deus está trabalhando no meu interior e está removendo essa imagem de ídolo. Eu não sei se meu pai foi salvo, será salvo, não, eu não tenho como saber que ele já foi. Eu vim me converter depois da morte da minha mãe, né? Que foi para me curar da depressão, porque eu não aguentava mais a vida, né? Então foi que eu fui procurar Deus, né? Deus na sua essência, né? Eu queria Deus na essência dele. Eu não queria performance numa igreja, eu não queria ser religiosa, porque eu já era religiosa. Mas eu queria conhecer o Deus, o amor de Deus. E nessa caminhada eu fui conhecendo o amor de Deus. Mas eu nunca tinha me atentado a esse detalhe, que eu nunca tinha chamado ele de pai. E eu pedi perdão. E hoje eu me refiro a ele como meu pai. E ele é meu pai, está presente em todas as horas. Eu não entendo muitas coisas ainda que ele faz na minha vida, mas eu sei que ele me ama. E eu sei que ele tem mais poder ainda do que meu pai biológico, meu pai carnal. Então, o que eu posso falar? Uns procuram Deus por amor de menos, outros procuram por amor demais, porque perdeu a referência de pai. E eu foi pela perda de um pai que eu procurei a Deus. Porque eu tenho saudade do amor do meu pai, do amor dele comigo, do amor dele mexendo na terra, plantando, fazendo verdura, fazendo canteiro, plantando verdura, plantando milho. Eu tenho muita saudade, gente, do tempo que ele era vivo, porque eu tinha um amigo. Então, assim, é muito complicado a gente saber expressar o amor de uma pessoa, de um pai para o filho, de um filho para o pai. E hoje eu falo assim que eu aprendi a amar com meu pai. A minha mãe ela não foi muito carinhosa, meu pai foi. E eu posso falar por mim, eu não posso falar pelos meus irmãos, eu posso falar por mim. Eu honrei meu pai até o último dia de vida dele. Meu pai e minha mãe. Eu honrei todos os dois até o último dia de vida deles, né? Mas esse pai carnal, ele já não está mais aqui. E como disse aqui no versículo, Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, através do reconhecimento de Jesus Cristo. E eu creio que Jesus é o meu Senhor e Salvador, e é meu Pai, o Deus do Evangelho de João, que João nos mostra Jesus como Deus. O reconhecimento dele ser Deus, ter morrido na cruz por mim, ele me dá o direito de ser chamada de filha e ele já me corrigiu por isso, porque eu nunca tinha me dirigido a ele como pai. Era como Senhor, poderoso, grandioso, amado, mas
Nunca chamei pai. Eu preciso do Senhor. Eu estou precisando do Senhor hoje. Hoje eu só quero colo. Hoje eu só quero sentir teu carinho, pai. Porque meu pai biológico hoje não pode me dar isso. Mas meu pai eterno pode. Então a mensagem que eu deixo para vocês é essa. Honre seu pai e sua mãe. Seus dias na terra se prolongarão, né? O quarto mandamento é o quarto e o primeiro mandamento com promessa. Não deixe que o defeito do seu pai ou da sua mãe impeça você de amar e de cuidar deles. Assim como Deus é zeloso e cuida da gente, a gente também nós temos que ser zelosos e cuidar da nossa casa. Isso se chama zelo, cuidado. Não pode deixar a revelia. Quando os pais vão ficando velhos, eles vão perdendo a utilidade, né, de seres humanos, né? Já não conseguem mais fazer a coisa com tanta avidez, não conseguem mais prover uma casa. Mas eles ainda são teu pai e tua mãe. E tem muita gente quebrando essa aliança, esse mandamento com Deus, tá? Olhe seu pai e sua mãe como autoridade na vida de vocês. Porque foi Deus que deixou a família. E hoje as minhas orações são para os filhos que são pai, os filhos que já são avós, né? A todos os papais, né? Sejam presentes, sejam ausentes na sua vida. Se você é presente, continua sendo presente na vida dos seus filhos. E se você é ausente, reflita a tua paternidade, a autoridade que Deus te escolheu para ser pai de uma vida, de uma pessoa. Que você medite no teu papel de pai. Não é só sobre dinheiro, é sobre cuidado. Hoje as crianças estão crescendo sem o cuidado de um pai e de uma mãe, muitas vezes. Então, que seja um dia dos pais maravilhoso, repleto das bênçãos do Senhor. Que Deus guarde e proteja a casa de vocês. Vocês não sabem o quanto são preciosos a paternidade e a maternidade, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. Tenham um bom domingo.